E agora a gente vai falar sobre sexualidade e redes sociais, viu? Quais são os tabus da sociedade do século XXI nesse contexto? A gente perguntou ao especialista, que é o psiquiatra convidado do Inside, Leonardo Sérvio Luz, que vai falar um pouco mais sobre esse contexto, sobre comportamento, enfim. Tá super interessante, super bacana esse bate-papo cabeça. Acompanhe com a gente. O brasileiro é um ser conectado, viu? Segundo pesquisas divulgadas recentemente, a média do brasileiro na internet é bem superior à média mundial. E é sobre esse universo que a gente contextualiza um tema que tem tudo a ver, relacionamento em tempos de redes sociais mediadas pelo computador, pelo smartphone. A gente está aqui com o Dr. Leonardo Luz, que é terapeuta, psiquiatra e mais, acaba de chegar agora com um doutorado na área de bioética. Eu quero saber inicialmente sobre a sua área, já que isso é quente na sua vida. Leonardo, por esse tema, o que você estudou, como é que foi apresentar esse trabalho? Na verdade, o meu doutorado, ele fez uma crítica, Rivanildo, sobre a reforma psiquiátrica do Brasil, né? Porque, na verdade, há um construto de uma mudança de um modelo que era hospitalocêntrico, né, nos modelos que chamavam de manicômios, né, para um modelo mais voltado para uma rede inserida na sociedade, onde os CAPs, que são Centros de Atenção Psicossocial, seriam a rede substitutiva. E aí eu faço uma crítica onde, na verdade, isso se deu de um modo muito atabalhoado, não planejado, onde se fechou alguns hospitais, mas não se criou substitutos, né? E também a gente precisa de uma rede de bons hospitais. Em que sentido? Para internar um dependente químico, para internar alguém que está no quadro psicótico grave, de agitação psicomotora. Aquele padrão de manicômio ninguém quer, de fato. Mas uma rede de bons hospitais e mais com humanizados, CAPs, né? mais humanizados e com CAPs e funcionando em estrutura e em número adequado, é o que deve ser preconizado, mas infelizmente não é o que aconteceu. Então a gente precisa rediscutir uma reforma que foi em 2001, a gente já tem 15 anos. Então ela está debutando, então ela precisa ser rediscutida. Ok, tema interessante, depois eu quero voltar a falar nesse assunto em outra oportunidade, viu? É super atual, de certa forma. E falando sobre relacionamentos em redes sociais, isso é mais abrangente, não é? Inclui sexualidade, sobretudo, pornografia, crimes virtuais. O que a gente pode analisar e avaliar com relação a isso? Os relacionamentos, eu brinco que relacionamento é uma instituição. Seja um namoro, seja um fica, seja um casamento. E isso perpassa várias realidades. Hoje, com o advento das mídias sociais, né, que a gente teve o advento da internet para as mídias sociais, foi tudo muito rápido. E da internet no celular, né? E da internet no celular, o smartphone mudou o mundo. Na verdade, os casais hoje precisam estar conectados não só com o mundo, mas com o casal em si, né, para que não haja uma interferência até direta na relação. Eu brinco que um casamento, um relacionamento qualquer, ele se mantém pelo que o outro faz como reforçador em relação ao que o outro gosta, como se sente bem. E não na paranoia de estar com quem, foi com quem, e essa foto, e essa curtida, e essa postagem. Isso só gera um ciúme que muitas vezes pode ser patológico. Sem falar que está todo mundo muito exposto, então tem que ver tudo isso, né? A abordagem, o assédio, ele acontece de certa forma mais naturalmente, não é? Acontece mais naturalmente, acontece em maior frequência, e aí na verdade a confiança no outro, ela deve ser a base. E aí eu sempre brinco até que na verdade você tem sempre que agradar o outro, no sentido de fazer com que aquele outro queira de fato estar com você. Essa é a tua melhor estratégia. Não adianta você atirar a pedra no outro, que ele vai querer estar longe de você. Então você tem que fazer um ninho para que as pessoas queiram ficar com você. Leonardo, essa discussão sobre redes sociais, ela é muito mais complexa, né? Ao mesmo tempo que ela aproxima, ela também afasta. Sim. E as relações humanas não podem ser afastadas. Não. Pelo WhatsApp, pelas redes sociais. Substituídas. De repente você sai para jantar e tá todo mundo no celular. E ok, mas tem que ter um controle, sim, né? Sim. Eu falo até que, e aí, já que a gente está falando de relacionamento, inclusive já é um vício, né? Tem pessoas viciadas em redes sociais, que já pode ser um problema. Um distúrbio, é isso? Sim, existe até um transtorno que a gente chama de escatofilia telefônica,
que é um vício, um hábito compulsivo, onde as pessoas só conseguem sentir prazer sexualmente com sexo por telefone. Então a gente já vive uma nova era onde esse telefone é substituído por WhatsApp, por relacionamento em canais de bate-papo, Facebook. E aí onde mora muitas vezes o perigo, né, Ivanildo, de uma exposição por pornografia. Aí já entra a questão do crime, né? Crime cibernético. Entra a questão do crime cibernético, né? Que infelizmente a gente já vivenciou até ultimamente pessoas que chegam a tirar a própria vida quando são vítimas desse tipo de agressão, né? Porque imagina você ter sua vida exposta na sua intimidade, muitas vezes a pessoa de fato não aguenta, porque é uma situação muito difícil, muito Inclusive, sofrida. Né? Essa é uma alerta para os pais de adolescentes, né? Que estão mais expostos, né, com o celular para tomar um certo cuidado, para orientá-los mesmo, conversar. Jamais deixar ser filmado em situação íntima. Não. Eu acho que é complicado isso. E tem que conversar, porque é tabu não se conversar sobre isso, né? E tem que conversar. E também orientá-los para fazer um bom uso do celular. Se não souber usar, então retira. Porque você tem que saber que você pode ter acesso àquilo na medida que você sabe utilizar aquilo, né? Não adianta. Agora a questão até da questão da pornografia nas redes é interessante a gente falar um outro lado, né? Que a pornografia ela existe há bastante tempo. Tem muita gente que se excita com pornografia, com vídeo erótico ou com cenas. Tanto que hoje em São Paulo existem mais de 60 casos até de swing, né, cadastradas, que na verdade é um tipo de atividade sexual que algumas pessoas praticam, onde na verdade isso também, se você parar para pensar, é um tipo de pornografia, porque você não só está dentro de uma cena, como você visualiza uma cena. E para quem é voyeur, por exemplo, que tem prazer em se sentir excitado na presença de um estímulo visual exclusivo, muitas vezes é uma válvula de escape até. É aquela questão. Não estamos falando de julgamento moral, né? A pessoa pratica aquilo que deseja, desde que não agrida um outro indivíduo, né? Inclusive, hoje já tem cenas mesmo de sexo online em sites especializados. Sim. E as pessoas participam. Isso é uma fuga também, porque ela coordena a cena como se fosse um diretor, não é, daquele momento. Eu não diria nem tanto fuga, mas eu diria que muitas vezes é um fetiche. É um fetiche? É um fetiche, né? Porque muitas vezes a pessoa sente muito prazer em controlar aquilo, né? Existe até um termo que é bastante conhecido, um termo americano, da dominatrix, né? Onde algumas pessoas só conseguem se sentir satisfeitas sexualmente na presença, por exemplo, de uma figura feminina que é uma dominadora, com atos sadomasoquistas, né? Onde esse prazer muitas vezes só ocorre naquelas situações até mesmo de humilhação, mediante o que eles chamam de figura da dominatrix. Então isso é bastante comum também hoje em dia. Até que ponto o sexo virtual pode ser um vício? O sexo virtual ele pode ser um vício no sentido de que ele muitas vezes começa a substituir o sexo na vida real. Não que não seja real, mas não virtual, não é? Que na verdade a gente confunde muito até. Quando você começa a substituir essa atividade sexual, quando você começa a não ter interesse em buscar uma vida sexual com o outro propriamente dito presencial, isso é uma situação de risco. E aí, Rivanildo, isso é um reflexo da sociedade atual, cada vez mais isolada, solitária, onde as pessoas se aproximam, mas ao mesmo tempo estão distantes? Pode ser por uma simples questão de dificuldade de lidar com o próprio afeto. As pessoas têm muita dificuldade em lidar com o próprio afeto. E aí, se a pessoa tem dificuldade em lidar com o próprio afeto, imagina a dificuldade de lidar com o afeto do outro. E isso, de fato, pode ser, sim, reflexo desses tempos atuais. Doutor Leonardo, e com relação à infidelidade nas redes sociais, até que ponto ela é ou não real, já que não se concretiza de imediato? Isso já é um início para algo real? Enfim, o que é que você acha disso tudo? Essa é uma pergunta polêmica, tá? Na verdade, isso depende de como o casal lida com isso. Tem alguns casais que
ok, você pode brincar, pode teclar na internet. Cuidado com nudes, né? Cuidado isso é com nudes, né? Pode se tornar viral hoje. Ou desde que você não traga isso pra vida presencial, tá? Mas tem algumas pessoas que não sabem lidar realmente com isso. E algumas, Ivanildo, aí é até um toque de que muitas vezes tem pessoas que não aceitam nem pornografia e de que acham que isso é infidelidade. E de que o marido estava olhando um site pornô. Isso é mais comum para o homem. O homem vê mais pornografia, não é? Sim, porque o homem tem um comportamento mais impulsivo, né? E mais visual. É mais bruto, animal, não selvagem ou não? Talvez, mas na verdade é mais por uma questão que a gente chama de attachment. O homem ele é mais movido por uma adrenalina mesmo, né? E ele controla menos esse lado, sim, né? Porque ele é mais impulsivo. Sexual. Sim. E aí, na verdade, você não pode interpretar tudo como infidelidade. E aí eu brinco, eu não estou fazendo, né, passando a mão na cabeça de ninguém, porque, de novo, não é questão de julgamento. Mas faz parte. E muitas vezes, alguns casais até se beneficiam, né, de alguma brincadeira na internet, de algum jogo compartilhado, desde que o casal esteja os dois muito bem informados sobre o que vai acontecer no setting, né? Leonardo, eu não sei se você viu aquele filme Her, onde o personagem principal se apaixona por um aplicativo feminino. Please wait as your operating system is initiated. Hello, I'm here. Hi. Hi, I'm Samantha. Isso em tempos, né, de tecnologias cada vez mais evoluídas também é possível, né? Sim. De certa forma. O que você achou disso? Aquele filme é bem interessante e me lembra também pessoas que é extremamente interessante quando pessoas compram muitas vezes a boneca inflável, Rivanildo, e elas passam até uma relação até afetiva com aquela boneca inflável, onde na verdade, de novo, é mais fácil de lidar com um aplicativo ou com um objeto inanimado como uma boneca, porque de novo, muitas vezes você não tem um afeto presencial, um afeto mais concreto para lidar, né? Eu brinco que o aplicativo ele não vai reclamar, o aplicativo não vai acordar com mau hálito, a boneca também não vai reclamar, né? Você pode brincar só com a embalagem. Eu acho que isso se acabar a bateria também. Leonardo, isso também não deixa de ser uma fuga do contato, do real, né? Tipo assim, eu acho que é mais fácil você dizer não no aplicativo, no WhatsApp, seja em que situação for, do que enfrentar uma situação ou outra, né? Sim, e tem um porém também, de que na verdade um aplicativo ou uma boneca inflável que seja, você molda de acordo com os seus desejos. Isso é uma outra coisa. E numa relação a dois tem outras prioridades. Claro. Né? Não, e outra, isso também é fruto muitas vezes de projeções, de frustrações, onde você só consegue lidar com o que é a situação ideal. De, por exemplo, você comprar uma boneca inflável linda, ou você construir uma mulher linda no aplicativo e você lidar com aquilo, né? E você não quer lidar com a parte ruim da questão, né? Então, essa é E para os caçadores de plantão através das redes sociais, aqueles que utilizam isso, mas com uma finalidade real no futuro, a curto ou longo prazo, o que é que você tem a dizer? Olha, é interessante. Hoje você tem vários aplicativos, né, de encontros. Tinder, né, que é mais voltado para casais, pessoas que buscam relacionamentos heterossexuais. O Grindr, que é voltado mais para pessoas que buscam relacionamentos homossexuais. Então, na verdade... Tem também o Scruff, né? Tem o Scruff, isso. E eles meio que direcionam para a proximidade, Eles né? direcionam, eles te dão às vezes até a distância quilométrica daquela pessoa com a qual você está se comunicando. Aí, de fato, Ou seja, ele também serve para unir, né? De certa forma. Claro, ele serve para Mesmo que unir. seja com a finalidade Eu conheço de casais, fast food. Eu conheço casais que se encontraram através do Tinder e estão juntos até hoje. Olha aí. E, que é o que eles chamam de o match, né? O encontro. E eles estão juntos até hoje. Ou seja, o aplicativo, nesse caso, cumpriu sua função de aproximar. Né? O problema é o que se faz com o aplicativo, que muitas vezes vira um mero cardápio sexual de opções,
e que na verdade assim, você até pode utilizar para isso, se essa for a tua praia, teu momento de vida, mas novamente tendo cuidado para não se machucar afetivamente se essa não for a tua busca, né? Leonardo, como você está sempre por dentro dessas novidades todas, algum livro nessa área de sexualidade que você gostaria de orientar para as pessoas? Olha, tem alguns livros, Uma dica, né? tem uns livros interessantes que assim, um se chama A Natureza do Amor, que é de uma italiana chamada Donatella Marazzi. Ela faz uma relação, Rivanildo, do comportamento, das relações e com os nossos neurotransmissores. Olha, interessante. Porque o que acontece? Quando você se interessa por alguém, digamos, você foi para uma balada e se interessou por uma pessoa, a tua adrenalina e a tua serotonina disparam, as descargas, você tem aquele batimento cardíaco acelerado, aquele friozinho na barriga. Começa a dramatização, né? Exatamente. Se vender o personagem, atrair. E aí quando você consegue, eles chamam de attachment, quando você supera essa fase, vem a fase do casal mais junto, aí predomina a serotonina e a dopamina também, que regula o centro do prazer e da recompensa. E se esse casal ele continua, ele é modulado por um outro hormônio chamado ocitocina, que aqui chamam hoje, brincam que é o hormônio da fidelidade, que de fato é o que mantém o casal unido por muitos anos. Interessante esse livro então, né? É a dica de interessante. hoje. Um outro que a professora Carmita Ábido, que foi minha professora, publicou sobre a vida sexual do brasileiro. É o estudo da vida sexual do brasileiro, é o descobrimento sexual do Brasil, que foi uma das maiores pesquisas feitas até hoje no Brasil, que ela replica a pesquisa de Kinsey, que é um outro livro e virou filme chamado Kinsey, Vamos Falar de Sexo, que você entrevista vários casais e você vê como que é o comportamento sexual daquela população entrevistada, e ela é o mais diverso possível. Ok, obrigado pela entrevista de hoje, viu? Obrigado. Falamos sobre sexualidade em tempos de redes sociais. Obrigado, Leonardo. Bom te ver aqui, tá? Obrigado, sempre à disposição.